Olá, mulherada! Hoje nós vamos retomar os nossos estudos sobre relacionamentos. Nós estávamos fazendo nossos estudos sobre relacionamentos presencialmente com os nossos grupos semanais, mas devido à quarentena nós estamos retomando então de forma simplificada, virtual, mas não menos importante, porque afinal de contas nós estamos em quarentena, mas isso não quer dizer que a gente não esteja se relacionando, pelo contrário, talvez nesse momento de quarentena, onde a gente tenha que conviver mais tempo com as mesmas pessoas dentro de casa, novos desafios que envolvem os nossos relacionamentos têm surgido. E é por isso que a gente vai retomar essa série de estudos que é tão importante para nós. Dentro das narrativas bíblicas, quando nós olhamos os personagens bíblicos, nós entendemos um pouquinho melhor as nossas próprias dificuldades em nos relacionarmos com os outros, com Deus, com as coisas que estão à nossa volta. Então é importante que a gente volte às histórias bíblicas e tente entender e principalmente aplicar para a nossa vida o que a Bíblia tem a nos ensinar. Hoje nós vamos falar sobre duas mulheres que cooperaram muito com o seu povo. Os seus nomes são Sifrá e Puá. A história dessas mulheres é contada dentro do contexto do povo de Israel sendo escravizado no Egito. Provavelmente, aproximadamente 200 anos depois da morte de José. O relato bíblico que está lá em Êxodo capítulo 1 nos diz que o rei não lembrava, não sabia quem era José. Ele não estava interessado em quem era José, qual impacto ele teve no Egito e muito menos o povo de Israel, que eles eram ou deixavam de ser. Mas uma coisa estava chamando a atenção daquele rei, é que aquele povo estava crescendo, é isso que a Bíblia nos fala, que o povo de Israel estava numeroso, ele crescia e só crescia, e isso começou a soar como uma ameaça para o rei. Então o rei do Egito, vendo que aquele povo só crescia e sem entender por que ele crescia tanto, ele entende que ele deve fazer alguma coisa e tomar alguma atitude para que parte desse povo seja aniquilado, para que ele pare de crescer. Então, ele tem uma ideia. E nós conhecemos uma das ideias desse rei, que foi a tentativa de matar os bebês do sexo masculino, que envolve a narrativa de Moisés. Mas essa não foi a primeira vez que esse rei tentou aniquilar os bebês do sexo masculino como uma tentativa de acabar com parte do povo. A primeira tentativa que ele teve de fazer isso, de acabar com parte do povo, de aniquilar parte desse povo de Israel dentro do Egito, envolve a vida de Sifrá e Puá. Por quê? Porque Sifrá e Puá faziam parte de um grupo de parteiras que ajudavam as hebreias, as mulheres do povo de Israel, a terem os seus filhos. E essas mulheres receberam uma ordem desse rei. Essa ordem está descrita pra gente lá em Êxodo, no primeiro capítulo de Êxodo, a partir do versículo 15 até o 22. A Bíblia nos conta que esse rei disse a essas mulheres que elas deveriam ajudar as hebreias nos seus partos, e quando nascesse uma menina, elas poderiam deixar essa menina livre, viver. Mas se nascesse um menino, elas deveriam matar essa criança. Então essas mulheres foram ordenadas a cumprir esse propósito de ajudar a exterminar parte do povo de Israel. Mas a Bíblia nos conta que essas mulheres temeram a Deus. E por causa do seu temor e da sua consciência de que o Deus de Israel não estava morto, de que ele estava ali, de que ele estava vendo o que estava acontecendo, essas mulheres não cumpriram a ordem que foi dada a elas. Muito provavelmente, não só Sifrá e Puá, mas também outras parteiras que ajudavam as hebreias não cooperaram com esse decreto e não se deixaram levar pelo medo a ponto de ajudar a aniquilar parte do seu próprio povo. Então, quando a gente olha para a vida dessas mulheres, nós temos muito que aprender. A Bíblia nos fala que elas não concordaram com o intento do rei, isso não aconteceu, elas não mataram os meninos que foram nascendo, e um dia elas foram questionadas pelo rei de por que isso não estava acontecendo. Do porquê que os meninos continuavam a nascer dentro do povo hebreu, por que elas não estavam matando essas crianças? E a Bíblia nos fala que a resposta delas é que as mulheres hebreias eram mais vigorosas, elas eram mais fortes do que as mulheres egípcias e que elas não estavam precisando da ajuda das parteiras. Quando as parteiras chegavam, as crianças já tinham nascido e elas não tinham o que fazer.
A Bíblia não nos fala se essas mulheres estavam simplesmente dando uma desculpa ou se isso realmente aconteceu. Há a probabilidade disso realmente ter acontecido. Diante de um decreto que colocava em risco não só a vida das parteiras, mas das crianças, é muito provável que as hebreias tenham tido um tempo de ter os seus filhos sem muita dificuldade. Mas a grande questão é que essas mulheres estavam colocando sua vida em risco. Porque, veja bem, elas estavam dizendo não à autoridade maior no Egito. O rei do Egito era considerado o próprio Deus. Então, não obedecer a uma ordem que tinha sido dada por esse rei era a mesma coisa que poder ser morta a qualquer momento. Essas mulheres, diante da dificuldade que elas estavam enfrentando, diante da pressão, diante do momento complicado que elas viviam, elas não deixaram que o desespero e as dificuldades tomassem o seu coração a ponto de elas se tornarem insensatas e pensarem só em si mesmas. Essa é uma dificuldade que nós temos. Porque às vezes, quando nós vemos nossa vida correndo perigo, quando nós vemos a nossa família passando algumas dificuldades, quando o momento que nos cerca, o contexto que nos cerca, nos leva a ser pressionadas e a entender que os momentos não são fáceis, a nossa tendência é nos voltarmos para o nosso egoísmo, para a tentativa de livrar a nossa pele e não a do outro. E essas mulheres nos ensinam que, mesmo em momentos de dificuldades, mesmo em momentos de perigo, nós não podemos pensar só em nós mesmas, só na nossa vida, só na nossa segurança. Nós precisamos olhar o todo e entender que nós temos que cooperar para um bem comum, que nós precisamos pensar nos outros também, e que não justifica pensar só na nossa vida e no perigo que nós corremos muitas vezes, só porque é o melhor para nós. Essas mulheres temeram a Deus. E o temor que elas tiveram a Deus salvou não só a vida delas, mas de muitos bebês hebreus, e fazendo com que o povo continuasse crescendo e que muitas crianças fossem salvas desse assassinato em massa que esse rei queria fazer. Olha que interessante. Essas mulheres têm um legado muito bacana para nos deixar. E é lindo que a Bíblia cite o nome delas aqui. Sifrá e Puá. Duas mulheres que não pensaram só em si mesmas, mas elas entendiam que as suas atitudes envolviam o povo inteiro. Elas poderiam escolher o que era mais seguro para si e prejudicar os outros, ou elas podiam colocar a vida delas em risco em prol de todo mundo, para que todo mundo saísse ganhando de alguma forma. E foi isso que elas fizeram. É importante que a gente tenha esse tipo de perspectiva também. Nós, como cristãos, em momento nenhum podemos nos deixar levar pela nossa dificuldade a ponto de nos tornarmos egoístas, egocêntricos, maldosos, mentirosos, ou tentar burlar burocracias, ou tentar tirar proveito de coisas que são oferecidas para nós, só pensando no nosso bem-estar. Nós temos que o tempo todo estar pensando no outro também. É fator de risco não só para nós, mas para o outro também, envolvendo a quarentena que nós estamos passando. Essas mulheres têm um legado bom para nos deixar. A situação que elas viveram não mudou o caráter delas. E nós, como cristãs, precisamos ser assim também, ter um caráter aprovado por Deus, mesmo diante das aflições e das dificuldades que nós passamos. Que eu e você possamos ser a Sifrá e Puá da nossa geração, que não pensam só no nosso bem-estar, na nossa segurança, mas pensam no bem comum, amam o próximo e entendem que as nossas ações, as nossas escolhas precisam visar o bem de todo mundo e não somente o nosso bem-estar. Que Deus te abençoe e que a gente possa ser, nesse tempo de quarentena, aprovada no nosso caráter e no nosso amor ao próximo.